Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 81, nós estamos começando o livro de 2 Samuel. Nós vamos ler os capítulos 1 ao 3. Agora eu vou fazer um resumão do livro, vou fazer um resuminho dos capítulos. Enquanto isso, você clica em gostei, seria legal, né? E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. O livro de 2 Samuel, ele começa com a ascensão de Davi, primeiro como rei de Judá em Hebrom, e depois sobre todas as tribos de Israel, unificando o reino e o seu governo como rei de Israel. Esse livro narra a unção e o governo de Davi como rei de Israel. Davi também é lembrado como o maior rei da história de Israel. Nesse processo, muito sangue foi derramado, mas tanto em 1 Samuel como neste livro de 2 Samuel, mostra que Davi foi inocente na ruína da casa de Saul. Os dois livros mostram como o Senhor é generoso e bom para aqueles que são fiéis a Ele. Graças à fidelidade de Davi, o Senhor o abençoou e o honrou. Como podemos ver pela leitura, o reino de Davi foi marcado pelas bênçãos de Deus, mas também sofreu maldição divina. Ao relatar os pecados de Davi e de seus filhos Aminon e Absalão, esse livro também mostra a tristeza e a tragédia que acompanham a violação dos mandamentos do Senhor. Lendo esse livro, nós aprendemos que se não formos obedientes aos mandamentos de Deus, podemos cometer erros que vão alterar drasticamente o curso da nossa vida e trazer consequências prejudiciais para nós mesmos e para os outros. O Senhor, Ele nos perdoa quando nos arrependemos verdadeiramente, mas não nos livra das consequências. No capítulo 1, Davi fica sabendo da morte de Saul e Jonatas e lamenta as mortes. Capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá, Abner nomeia Isbosete, rei de Israel, e Davi vence Isbosete. Abner mata Asael e Joabe persegue os homens de Abner. Capítulo 3, Abner faz aliança com Davi e Joabe. Vamos à leitura. Capítulo 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu que ao 3º dia apareceu no arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seus filhos, são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e a rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Então Davi disse-lhe: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor.
Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes, não o noticieis em Gate, nem os publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2. Depois disso, consultou Davi o Senhor, dizendo: Subirei a algumas das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós por essa humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, somente a casa de Judá seguia a Davi. No tempo de Davi, reinou em Hebrom, no tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Maanim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi se encontraram um com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam esses do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram de igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada do lado e caíram juntamente. Donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro dos pés como gazela selvagem. Azael perseguiu Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu Azael? Ele respondeu: Eu mesma. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém, Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te
de detrás de mim, porque hei eu de ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam ao lugar em que Azael caía e morrera, paravam. Porém, Joabe e Abissai perseguiram Abi e pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Então respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se eu não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham ferido, dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner, a 360 homens que ali ficaram mortos. Levantaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, o qual está em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul iam enfraquecendo. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon e de Ainoo, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viva de Nabal, Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Zefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: Por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete. E disse: Sou eu cabeça de cão para ajudar? Assim hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e teus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner. Se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou a Abner mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei a fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: Bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo. Quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me de volta a minha mulher, Mical, que eu desposei por 100 prepulsos de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner: Vai-te, volta. E ele voltou. Então Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi, em Hebrom, tudo que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim.
veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: Levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que o servo de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Como, pois, o despediste, indo ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner. Veio para enganar-te, tomar conhecimento das tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros a por Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Asael. Sabendo-o depois Davi, disse: Inocente somos eu e o meu reino para com o Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner por ter morto seu irmão Asael na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Teria de morrer Abner como se for um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem Abner, filho de Ner. Então disse o rei a seus homens: Não sabeis que hoje caiu em Israel o príncipe, um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Encerramos. Mas amanhã tem mais, hein? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Beijo, beijo. Até amanhã.